campo aqui no Rio de Janeiro. Apitou o Cid, o Vanderlei Mosquila. Roberto para César. Passe para o jogador Rosemiro. Aí o Dudu. Esse é o quarto zagueiro, Ivan. Aí o Vasco da Gama tocando bola no início desse jogo que promete ser realmente muito bom. Mauro Galvão. Toque feito para João Carlos. Aí a Jair. Caminhando o camisa 5, Tonho. Lançamento para Bira. Aí o Vasco da Gama. Sandonaide, o passe para César. Bola recuada por André Luiz ao goleiro Benítez. Este é Cláudio Mineiro. Tonho. Trabalhando com Mário Sérgio. Cláudio Mineiro. Mário Sérgio. Aí apertando a marcação, Vasco da Gama. O passe feito na direita, muito bom para João Carlos, inteiramente livre. Repare a descida do lateral do Inter. Mário Sérgio. Procurou o primeiro tiro no travessão. Que jogada do Mário Sérgio. E agora o Orlando tira. O Mário Sérgio bateu meio despretensiosamente na bola. Só que ela caiu no travessão do goleiro Mazzaropi. Aí o Paulo Santos. Está ganhando o primeiro momento de emoção esta partida Vasco da Gama Internacional. Aí o jogador Marquinhos. Dudu. Trabalhando o médio volante da equipe do Vasco, Orlando. Fugiu pela direita o Rosemiro. Ele preferiu no meio. A bola foi para o Marquinhos. E a presença do goleiro Benítez. Jair. A marca de 2 minutos e 30. Primeiro tempo 0-0 Vasco da Gama e Internacional. O Inter já chutando uma bola no travessão do Vasco. Trabalho de Zandonaide. Marquinhos. Bola na esquerda era para o jogador João Luiz. Marquinhos. Lateral cobrado para Dudu. Roberto e César na grande área. Ele preferiu virar o jogo todo para Rosemiro. Zandonaide. Aí o Wilsinho. César deixou passar. Roberto. Safando-se a equipe do Internacional. Tá aí o jogador Paulo Santos. Bola pelo meio com Tonho. O técnico Zagallo tem no banco o goleiro Jair, o zagueiro Léo e o lateral Sérgio Pinto. O meio de campo Serginho e o atacante Flecha. Prepara a cobrança do lateral esquerdo, João Luiz. Ivan. Aí o Orlando encoberto pelo pique da bola. Sorte dele é que não tinha ninguém do Inter. Rosemiro. Aí o zagueiro central Orlando, mais uma vez. Tá fugindo o Wilsinho. Para Rosemiro, boa tabela, Wilsinho. Olha a chance, Roberto. Que defesa do Benítez. E na sobra, Mauro Pastor jogou para fora. É a resposta do Vasco da Gama na marca de 4 minutos. Nesse primeiro tempo, um bom jogo realmente entre Vasco da Gama e Internacional. Cobrança para o Wilson, tá aí o jogador João Luiz chutando as nuvens. Apenas um tiro de meta para a equipe do Internacional. Esporte é vida. Criança no esporte, criança forte.
Descida do Internacional, Mário Sérgio. Virando o jogo para João Carlos. Olha o Jair. Outra vez o João Carlos. Mauro Pastor. Recebe o César e a falta cometida pelo quarto zagueiro André Luiz. Loteria Esportiva, jogo número 4 no Mineirão. Cruzeiro 1, Sampaio Correia 1. Vai dando a coluna do meio. Cobrança de Orlando. Passe para Rosemiro. Aí o lateral. Aí o Zandonaide tentou o tiro. Direto para o goleiro Benítez. Estão no banco do Internacional o goleiro Bagatini, Wagner, o zagueiro Borracha, o meio de campo Jones e o atacante Silvinho. Lateral esquerdo, Cláudio Mineiro. Virando tudo para o lado direito para João Carlos. É o armador Jair. Mário Sérgio. Aqui pela ponta direita agora. Tentou o levantamento para Bira. Rosemiro. O Wilsinho. Estava ajudando a defesa o ponteiro do Vasco da Gama. Rosemiro. O Wilsinho. Do Cid, o Vanderlei parou e marcou a falta. Com Orlando. Lançamento da direita era para o jogador Zandonaide. Lateral para a equipe do Vasco da Gama. Às vezes deu falta. O Wilsinho. Rosemiro. Outra vez a bola do Vasco da Gama. Orlando. O Wilsinho. É colocado na direita Rosemiro. Levantou, era para o jogador Zandonaide. Tirou Galvão. Voltou com o Wilsinho. André Luiz na briga. Rosemiro. De primeira. Jogando bem o Vasco da Gama. Tá aí Rosemiro. Tirando o André Luiz. E agora a sobra fica com o Jair. Deu bem Mário Sérgio na esquerda. Era para o jogador Paulo Santos. Olha a sobra, Paulo Santos. Saída de Mazzaropi. Na boa cabeçada do jogador Bira. Importante chamar a atenção do telespectador para o jogador número 10 do Internacional, Mauro Galvão. Ele até pouco tempo formava a dupla de zaga com Mauro Pastor e agora joga como líbero no time do Internacional. Passe de Dudu. Abraçando o Naide. César. Tirando a zaga do Internacional. Ivan. Levou bem Jair. Ela passou para Zandonaide. Não tá valendo mais nada. Bandeira amarela. Hélio Tavares. Marcava a posição irregular do jogador do Vasco da Gama. Loteria Esportiva, jogo 9. Bangu 1, Ponte Preta 0. Vai dando coluna 1 no jogo 9. Aí o lateral direito, João Carlos. Esse aí é o Mauro Pastor. Jair. Vai chegando o lateral esquerdo, João Luiz. Defendendo pelo Vasco da Gama. O último toque foi do Paulo Santos. Tá marcando bandeira vermelha, bola do Vasco da Gama. Olha o Ivan. Apertado, complicou. Passou pro Mazzaropi. A marca de 9 minutos e 15. 0 Vasco da Gama, 0 Internacional. Orlando. Lançamento comprido na direita. Tentativa era do jogador Zandonaide. Tiro de meta deu o bandeirinha. Mas parece que o último toque foi do jogador do Internacional.
Aí o goleiro Benítez se preparando. Zagallo, 10 minutos, o Vasco correndo muito, um jogo muito movimentado. De fato tá um jogo bem disputado. Já existiram 3 lances em 5 minutos de jogo, já temos 10, mas a partida bem movimentada. Rosemiro. Virando para o jogador Marquinhos. Aí o lateral Rosemiro. Marquinhos outra vez. Rosemiro. E houve a falta anotada pelo árbitro da partida do Cídio Vanderlei, cometida pelo Mauro Galvão sobre o lateral direito Rosemiro do Vasco da Gama. Isto na marca de 10 minutos, primeiro tempo, é mais uma chance para o Vasco. É mais uma transmissão ao vivo da Rede Globo para você. Campeonato Brasileiro de 1981, a Taça de Ouro. Levantamento apenas para o goleiro Benítez. Ficou muito fácil. Zagallo, o jogo do Vasco está todo pela direita. É uma orientação sua? Não, a tendência maior, evidente que é por lá, pelo seguinte, porque lá nós temos um ponta direito, temos um lateral que justamente apoia muito, então a sequência do jogo mais forte é por lá. Isso não quer dizer que não se jogue por aqui. Às vezes o jogo pode ser lá e a sequência do lance de gol seja pelo lado esquerdo. As explicações do técnico Zagallo. Esta reportagem de Ricardo Menezes. Aí o corte do Vasco da Gama através do Ivan. Trabalhando o Dudu. Rodando o jogo para Rosemiro. Marquinhos. Orlando. Uma bola meio complicada na dividida, ganhou Orlando. Rosemiro fugia lá pela direita. Não conseguiu pegar o passe. Lateral para a equipe do Internacional. O zagueiro Orlando. Rosemiro. Aí o Vasco da Gama com Marquinhos. É o quarto zagueiro Ivan. Limpou bem a marcação do Jair. Obiou, Jair deu ladrão. Fica com a bola Dudu. Orlando. Está tentando marcar sob pressão a equipe do Internacional. Está ficando difícil para o Vasco da Gama tocar a bola. Está aí o Orlando. O Wilsinho. Rosemiro. Deu errado para o Wilsinho. Mesmo assim, o Wilsinho ainda recuperou. Dudu. Bola na esquerda para Marquinhos. Tentava Roberto. Proteção do Galvão. E a bola nas mãos do Benítez. Loteria Esportiva, jogo 9, Bangu 2, Ponte Preta 0. Paulo Santos. E a presença do goleiro Mazzaropi. Esporte é vida. Criança no esporte. Criança forte. Mais um ataque da equipe do Vasco da Gama. Pelo setor direito vai se colocando a equipe do Vasco para a cobrança desta falta. Bola para Rosemiro. O Benítez pedindo a proteção da barreira com 2. Bola para o Dudu. Sai agora o Inter. Mário Sérgio. Acabou sendo derrubado pelo Dudu.
Falta no meio da intermediária. O Jair colocou a bola e toma uma distância tão grande. Parece que ele vai arriscar o tiro direto dali. Aí o Jair bateu direto o Mazzaropi. O Vasco está aproveitando a presença da Ponte Preta aqui no Rio, que está jogando hoje com o Bangu, para acertar a compra do zagueiro Juninho, que está servindo a seleção. Praticamente acertado, 40 milhões de cruzeiros. E o Juninho se apresenta em julho para disputar já a Taça Guanabara pelo Vasco da Gama. São 15 minutos, olha o passe cumprido para César. Olha a sobra para Zandonaig, chutou no costado do jogador Jorge Luiz. Cláudio Mineiro perdendo para o Wilsinho. Aí o levantamento para a grande área, outra vez o Vasco. Jair, com categoria, sai com João Carlos. Passe feito para Paulo Santos. Deu bem Tonho. Tá carregando o apoiador do Inter. O tiro saiu. Perigoso, perigoso. Mazzaropi a corner. Numa boa descida do time do Internacional. O zagueiro daqui do túnel chama a atenção do Ivan. E o Dudu também, que está sentindo a perna direita. Mancando, o Ivan está apontando para ele, dizendo para o zagueiro que a falha foi do Dudu. A verdade é que penetrou muito facilmente o jogador Tonho. Aí o Mário Sérgio de pé trocado, tirando o Dudu. Mauro Galvão. Tentativa para Bira. Saindo o Mazzaropi para fazer a defesa. Tranquilizando o Vasco da Gama na marca de 17 minutos. Esporte é vida. Criança no esporte, criança forte. Trabalha o Vasco, Wilsinho. Para Roberto. E o árbitro aponta o pênalti. Certíssima marcação. Ou pênalti bobo, se é que a gente pode dizer assim. De Mauro Pastor, número 3 do Internacional, em cima de Roberto. Ele segurou o Roberto numa jogada em que ele já havia levado vantagem. Já tinha a bola dominada. E acabou segurando o Roberto. Pênalti, estava dentro da área, bem marcado pelo Dulcídio. Foi tão claro que os jogadores não reclamaram. E o Mauro Galvão foi reclamar agora. O jogador Bira foi buscá-lo, tirá-lo do bolo para não reclamar do Dulcídio Vanderlei Buxeri. Aí se preparar Roberto para a cobrança do pênalti. Pode sair o primeiro gol do Vasco da Gama na marca de 18 minutos e 15. Aí o Roberto. Benítez no meio do gol. Autorizado o Roberto. Partiu o tiro. Gol do Vasco da Gama. Roberto com muita consciência. O tiro rasteiro no canto direito do goleiro Benítez. Terceiro gol de Roberto nessa Taça de Ouro. Vasco da Gama 1, Internacional 0. Serginho sendo aquecido no túnel do Vasco. Parece que não dá mais para Dudu. Houve um sinal do médico Clóvis Munhoz. E o Dudu agora está fazendo uma corrida fora do campo. Agora sim, voltou o Dudu e o Serginho para o aquecimento. É o Marquinhos. Para Zandonaig, a Roberto. Marquinhos. Na dividida ele perdeu para o jogador Paulo Santos. Mário Sérgio. Olha o Mário Sérgio. Foi empurrado duas vezes. Na segunda o árbitro marcou. E é uma falta extremamente perigosa contra o goleiro Mazzaropi. – 19 minutos. Repare a formação da barreira do Vasco da Gama. E a colocação do árbitro e agora dos jogadores do Internacional. Parece Jair vai cobrar. Melhor posição para ele.
Jair e Mário Sérgio. Tá aí o Jair. Bateu por cobertura. Mazzaropi mandando pra fora. Muito bem batida. Presença muito melhor do goleiro Mazzaropi jogando a linha de fundo. Mais um momento de perigo contra o gol do Vasco. E a presença segura do goleiro Mazzaropi. João Carlos cobrou mal. Tonho. Mauro Galvão. João Carlos vai apertar agora o Internacional procurando o empate. Cruzamento para Bira, saiu muito mal. Por cima vai a linha de fundo, tiro de meta apenas para a equipe do Vasco da Gama. Loteria Esportiva, Palmeiras 1, Inter de Santa Maria 0 no jogo 5. Ferroviário 1, Atlético 0 no jogo 6. Vai o Rosemiro. Vai o cruzamento para César. Tirou o jogador André Luiz. O Jair comete a falta. O jogador do Vasco da Gama. Ele não teve a intenção de atingir o jogador. Ele chutou a bola quando a bola estava rolando sob o jogador, né? E aí então acabou atingindo involuntariamente. Mas mesmo assim levou cartão amarelo. A falta foi cometida no Marquinhos, camisa 8 do Vasco. Muita encenação também do jogador vascaíno. Aí o árbitro do Cídio Vanderlei Bosquila autorizando a entrada do departamento médico do Vasco da Gama. Enquanto isso o Ivan está aqui fora trocando as travas da chuteira. Esporte é vida, criança no esporte, criança forte. Loteria Esportiva, jogo 13. Corinthians 1, Botafogo 3. Vai dando a coluna 2. E aí a formação da barreira do Internacional. Colocado o jogador Roberto e também Dudu. Aí o Roberto na barreira. Toque de cabeça do Mauro Pastor. Olha a sobra com o Wilsinho. Vem de trás Orlando. Bateu, tirou Galvão. Rosemiro. Mário Sérgio entrou com tudo em cima do Orlando. É o popular prego anotado pelo árbitro do Cídio Vanderlei Bosquila contra a equipe do Internacional. Vai voltar Marquinhos no time do Vasco. Dudu. Esse é o quarto zagueiro Ivan. Sandonário perdeu. Mário Sérgio. Quem chegou na recuperação foi o Wilsinho. Rosemiro perdeu de novo. Aí o Bira. Levando bem para Tonho. Ajeitou no tiro prensado com o jogador João Luiz. Tirando definitivamente Zandonaire. Tirou foi o Marquinhos, mas ele está sentindo ainda. O treinador Mário Juliato falando com os amigos da Rede Globo, levando azar o time do Inter nas finalizações. Não existe azar em futebol, existe a falta de acerto. Mas a partida é boa, o Internacional faz uma boa partida e o Vasco também. E o Vasco conseguiu um gol de pênalti e vamos ter que equilibrar as coisas dentro do campo. Roberto Dinamite. Rosemiro, Ivan. João Luiz. Tirou na entrada da grande área Galvão. Rosemiro com tudo. O lançamento era para César, Galvão outra vez. Aí agora Paulo Santos. Levantamento de Jair, que já está marcado pela torcida do Vasco da Gama. Zandonaide. Marquinhos. Presença de Roberto. Marcação do Paulo, do Mauro Pastor. Bom lance para o jogador César. Estava impedido.
A valendo mais nada, o tiro do César, marcou o bandeirinha amarela, Hélio Tavares, confirmou Dulcídio Vanderlei Bosquila. Esporte é vida, criança no esporte, criança forte. No intervalo do primeiro para o segundo tempo, você vai rever os melhores lances dessa primeira etapa com Fernando Vanucci. O árbitro acabou marcando uma falta na defensiva do Internacional. O lançamento que era para César e que o Bandeira estava marcando impedimento. Foi o Mauro Galvão que interrompeu com a mão a trajetória da bola. Dudu e Roberto na marca da bola. Aí o Roberto de novo. Outra vez na barreira. E a sobra fica com Mário Sérgio pelo Internacional. Chegou o Roberto em tempo. Passe para Jair. Paulo Santos. Bira se mete pelo meio. Repara a descida de Paulo Santos. Encostou Jair. Ele preferiu o passe mais atrasado para Mauro Pastor. Brigando com Marquinhos. Deu uma cotovelada no rosto do Marquinhos. O juiz mandou a bola seguir. Foi o João Carlos, lateral direito do Inter. Tonho. Galvão. João Carlos. Mário Sérgio. Direto para Mazzaropi. Ficou tranquilo para o goleiro do Vasco da Gama. Rosemiro. Esse é o ponteiro direito, o Wilsinho. Repare a corrida dele pelo lado direito. Zandonaide, Rosemiro. Levantamento era para o Wilsinho. Cortou no meio do caminho o jogador André Luiz. E vem agora a equipe do Internacional. Era para Mário Sérgio. Dudu. Mauro Pastor. João Carlos. Jair. Marcado pela torcida do Vasco da Gama. O armador do Internacional. Mauro Galvão. Cláudio Mineiro. Mário Sérgio. Mauro Galvão. Cortou Dudu na entrada da grande área. Cláudio Mineiro. Bira. Ivan tirou errado. Aí a bola linha de fundo. Escanteio para o Internacional. Olha aí, atenção, hein? Olha a frente, hein? É na ponta direita para Paulo Santos. Era para Bira. Tirando bem Marquinhos. Tonho bateu errado, apenas o tiro de meta para a equipe do Vasco da Gama. Na marca de 28:30, primeiro tempo. 1 para o Vasco, Roberto, 0 para o Internacional. Aí o Rosemiro. No jogo 9 da loteria, o Bangu vai disparando em cima da Ponte Preta. Bangu 3, Ponte Preta 0. Vai dando a coluna 1 no jogo 9. No jogo 13 permanece Corinthians 1, Botafogo 3. Coluna 2. Jogo meia dúzia, Ferroviário 1, Atlético Mineiro 0. Vai o Jair. Bola passada para Cláudio Mineiro. Aí o levantamento era para Paulo Santos, deu certo. Levando bem Paulo Santos. Para Mário Sérgio. E outra vez Cláudio Mineiro, lá do lado esquerdo. Olha o levantamento para Bira. Afastou a zaga do Vasco. Sai tranquilo o João Luiz. Para Marquinhos. Vai pela ponta canhota. Chegou Galvão.
Trabalhando de líbero. Outro lançamento que era pro... Lateral. O juiz deu lateral, a bola estava no campo, o juiz. Bandeirinha acompanhou a saída da bola. Aí o João Carlos. Paulo Santos. Último toque de Ivan. Escanteio para o Internacional, que vai apertando na marca de 30 minutos. Neste primeiro tempo. 1-0 para o Vasco da Gama. Aí outra vez Paulo Santos para a cobrança. Mauro Pastor vai para a grande área do Vasco da Gama. Aí o levantamento para Bira. Tirou Orlando. Jair. Sai no toquinho o jogador Ivan. Com Marquinhos. Com Zandonaide. Para César. Recuperação através do Inter. São 3 contra 3. Está aberta a defensiva do Vasco. Paulo Santos chegando por baixo o João Luiz. Boa intervenção do lateral esquerdo do Vasco. E agora a falta no Wilsinho. Rosemiro. Totalmente impedido o César. Não houve acordo entre o jogador Paulo César Lima e a diretoria do Internacional. O Inter conversou com os diretores do Inter, conversaram com os diretores do Vasco, chegaram a um acordo, mas o jogador pediu 10 milhões de luvas e 500 mil cruzeiros por mês para se transferir para Porto Alegre. A diretoria do Inter não concordou e já desistiu do jogador. E tá ruim? 10 milhões de luvas. Tá aí o jogador Ivan tirando de cabeça. Dudu. Para Tonho, bom passe para Bira. Orlando, Mário Sérgio. Pressão do Inter, Cláudio Mineiro. Lançamento para Paulo Santos aqui na direita. Olha o ponteiro. Aí o cruzamento. Tirando o Dudu. Cláudio Mineiro. Para Mário Sérgio. Para Marquinhos. Marquinhos ficou no meio do bolo. Aí o Paulo Santos, cruzamento saiu por trás do gol de Mazzaropi. Mas o Internacional alugou o meio campo. Está jogando em cima do Vasco da Gama. Esporte é vida. Criança no esporte, criança forte. (32 minutos). 1 para o Vasco, Roberto, 0 para a equipe do Internacional. Olha o Benítez. O lançamento era para Rosemiro. Trabalhando o Tonho. Quarto zagueiro André Luiz. Mauro Galvão. João Carlos. Galvão, João Carlos. Agora passou pelo jogador João Luiz, mas não passou pelo Ivan. Zandonaide. Agora vai o Roberto. Passou o Rosemiro, o Roberto prendeu. A intenção do Roberto era o César. Cortou no meio do caminho o jogador Mauro Pastor. Jair lançando para Paulo Santos. Aí o João Luiz. Fica fácil o trabalho com o Ivan. Vem buscar o jogo Dudu. Orlando. Rosemiro trabalhando com o zagueiro central Orlando. Bom lançamento para Marquinhos na esquerda. Tem condições o jogador do Vasco da Gama. Caiu César de cabeça. Gol do Vasco da Gama. Um gol desenhado. Desde o passe perfeito para Marquinhos. E o cruzamento na cabeça de César. 2 para o Vasco, César, número 9. 0 para o Inter.
Na marca de 34 minutos no primeiro tempo. Este também é o terceiro gol de César pelo Vasco da Gama nessa Taça de Ouro. Artilheiro ao lado de Roberto agora, cada um com 3 gols. E um gol que pode realmente dar ao Vasco da Gama uma tranquilidade muito grande neste jogo. 2-0 a 35 minutos do primeiro tempo. Pode virar bem o primeiro tempo e ganhar a partida com certa tranquilidade até. Mas no futebol tudo acontece, né? Aí o Jair. Bola para João Carlos. Tira Rosemiro. Tonho. Cláudio Mineiro. Dudu. Pegando bem o rebote. Zandonaide. Insistindo no lance individual. Em pegar o Ivan. Tá caído o quarto zagueiro Ivan, repare. Marca de 36 minutos do Cídio Vanderlei Bosquila para e autoriza a entrada do departamento médico do Vasco da Gama. Esporte é vida. Criança no esporte, criança forte. São 36 minutos e 30. Primeiro tempo, o jogo parado, está sendo retirado o quarto zagueiro Ivan. Loteria Esportiva, jogos encerrados. São Paulo 4, misto 0, jogo 1, coluna 1. Fluminense 4, América de Natal 2, coluna 1 no jogo 2. Coritiba 3, Juventus 0, coluna 1 no jogo 10. Os outros jogos todos ainda em andamento, inclusive este que você vê ao vivo do Maracanã, jogo 11, Vasco da Gama 2, Internacional 0, dando a coluna 1. Wilsinho! Ô João! Wilsinho, voltar pro meio campo! Treinador Zagallo. É o recado do técnico Zagallo, acompanhado pelo repórter Ricardo Menezes. Tonho. É possível que o Zagallo vai mandar o time defender agora os 2-0, hein, Ricardo? Para cobrir o Ivan, deve ser. Exato, para cobrir o Ivan. Agora sim já voltou o Ivan. Aí o Cláudio Mineiro, boa descida do Internacional, tirando Orlando. Apesar dos 2-0, o treinador Zagallo tem gritado muito com os zagueiros do Vasco. Por que, Zagallo? A gente tem que, sempre que observa qualquer problema, justamente a minha função aqui é alertar. Por isso que eu estou berrando quando eu vejo que existe algum erro. O Biro escorregou, a bola quase passou para o Jair. Tirou o Ivan. O Ivan de novo. A bola fica para o jogador João Carlos. Paulo Santos. João Luiz. Ganhou o lateral do Vasco com falta pitada pelo Dulcídio Vanderlei Bosquila. Na marca de 38,5. 2-0 Vasco da Gama. E o Dulcídio não está muito satisfeito com o jogador do Vasco, não. Domínio de Dudu na meia-lua. Bola recuada para o goleiro Mazarop. Aí o Dudu tocando mal na bola. Aí o Bira. Ganhando o jogador do Vasco da Gama. O Wilsinho, serelepe que ele só. Rosemiro. Tá valendo mais nada, tá impedido o jogador do Vasco da Gama, Roberto Dinamite. Mário Sérgio. Mauro Galvão transando o jogo na direita para o jogador João Carlos. Marquinhos tirou bem, antecipando-se a presença do Jair. Número 8 do Internacional. Bola fora é do Inter.
Esse é o João Carlos. Cobrança do lateral direito, João Carlos. Para Jair. Vai João Carlos, no fundo tá fácil. Vai o cruzamento. Tirou o Orlando. Rebote com Jair. Adiantou muito. Para Bira. Orlando vai tirar. Rosemiro. Mas o Bira ficou muito livre na grande área do Vasco da Gama. Caiu Orlando. O Wilsinho. Toque para Dudu. Sai jogando com categoria defensiva do Vasco da Gama. Pode ser um bom contra-ataque esse. Para Roberto demorou muito, Dudu. Deu tempo da defesa do Vasco se adiantar. O toquezinho a mais. Se ele passa de primeira, seria realmente um ataque de muito perigo. Aí o Galvão. João Carlos, 40 minutos, primeiro tempo, 2-0 para o Vasco da Gama. Um gol de Roberto, outro gol de César. Mário Sérgio, não gostou do passe do Jair, não. O Wilsinho. Sobra com Rosemiro. O Wilsinho. Vai pela direita o ponteiro do Vasco da Gama. Levou 2. Insistiu, abusou do lance individual e acabou perdendo para Tonho. Bola para Bira. Muito mais para a proteção do zagueiro central Orlando. Trabalhando o Marquinhos. Lançamento em profundidade para César, levantando a bandeira amarela. Hélio Tavares confirmou do Cídio. Esporte é vida, criança no esporte, criança forte. Vai outra vez o Inter forçando pelo lado esquerdo, Tonho. O Inter não se entrega, Cláudio Mineiro. Pode fazer o levantamento para a grande área. A bola saiu baixa, ficou fácil para Rosemiro. Marquinhos. Rosemiro. A bola o Wilsinho, lateral, o ponteiro direito do Vasco da Gama. Orlando. Há muita vontade a torcida do Vasco da Gama. Rosemiro. Dudu. Grande lance individual. Bom lance. Safando-se a defensiva do Inter numa jogada muito boa de Roberto. Vai descendo o Inter. Lançamento era para Jair, ficou observando a penetração do jogador Paulo Santos, que não acompanhava o lance. Tiro de meta só para a equipe do Vasco da Gama. Dudu. Perdeu para o Paulo Santos. 43. Ivan. Mauro Galvão. Jair. Deu bem Mário Sérgio pela direita. E a bola saiu, a linha lateral é do Internacional. Jair. Aí o levantamento para a grande área. O pessoal do Vasco da Gama está reclamando aí de alguém. É do Bira, que está dando soco no Orlando. Ele já havia chamado a atenção do juiz. Agora o Mazzaropi voltou a chamar. Roberto prendendo a bola. Quando tentou passar, a bola bateu na mão do Galvão. O juiz mandou tocar o lance.
Aí é o Mário Sérgio. Paulo Santos. Boa bola do jogador João Luiz. Não permitido o cruzamento do ponteiro direito, Paulo Santos. Escanteio para a equipe do Internacional. Marquinhos! João, não sai daí, fica no gol, João. O levantamento de Paulo Santos. Passou pelo Bira. Onho. Bateu direto para o goleiro Mazzaropi. Apitando do Cídio na marca de 45-30. 2-0 para a equipe do Vasco da Gama. Bom, nós vamos correr aqui para falar com o Bira e com o Orlando, que durante todo o primeiro tempo não se entenderam muito bem ali. E o Bira no final foi chamado a atenção. O que é, Bira? O que está vendo entre você e o Orlando ali? O Orlando aí tá ganhando 2-0 e tá querendo tumultuar o jogo. Absolutamente, estamos aqui para jogar futebol. Estamos perdendo, mas acredito que nosso time não está operando. Excepcional, 2-0 Vasco, placar do primeiro tempo. Borracha. Bola para o jogador Paulo Santos. Para Jair. Vai pro tudo ou nada. Jair, o tiro. Zagallo, quais são as ordens para o Vasco nesse segundo tempo? Segurar o marcador ou procurar mais gols? Apenas falei sobre aquilo que eu estava achando errado no time, no caso onde o Internacional estava tentando explorar mais. E é evidente manter o mesmo ritmo, porque não há razão de mudança se a coisa caminha bem. Você estava conversando muito com o Sérgio Pinto ali, vai colocá-lo no jogo? É porque o Marco Antônio, o João Luiz está sentindo uma dor. Se ele, por acaso, a gente sentir que ele não está aguentando, então eu já dei a instrução, já conversei com ele sobre o problema que estava existindo. Enquanto isso, você observava uma falha na defensiva do Internacional e quase que o Roberto Dinamite complicava a vida do Internacional mais ainda. A bola é colocada quase em cima da linha frontal da grande área, observe. Aí o Roberto, ele próprio para a cobrança da falta. Observado pelo Dudu. Já saiu do lance o jogador João Luiz, que também cobra aí no Vasco da Gama essas faltas. Aí o Roberto. Bateu o rasteiro à linha de fundo. O juiz não havia dado autorização ainda a mandar repetir a cobrança. Barreira se mexeu, saiu do local. O árbitro do Cídio Maneira de Bosquila mandou cobrar de novo. Aí a barreira do Internacional, protegendo o canto direito do goleiro Benítez. Dudu e Roberto Dinamite. Vai o Roberto de novo. Por cobertura. Gol do Vasco da Gama, Roberto. Que cobrança maravilhosa do Roberto. No ângulo direito não deu a menor chance a Benítez. 2 minutos e meio, gol de Roberto. Vasco da Gama 3, Internacional 0. Quarto gol de Roberto nessa Taça de Ouro. Dispara assim entre os artilheiros do Campeonato Nacional. 3-0, Vasco da Gama. E é uma festa da torcida do Vasco. Evidente. Saiu o Internacional. Mário Sérgio foi empurrado pelo jogador Dudu. O árbitro viu. Marcou a falta. A cobrança do Roberto Dinamite foi um negócio realmente sensacional. Aí o Cláudio Mineiro. Levantando para Bira. Para Borracha na grande área. Tirando o Rosemiro. Cláudio Mineiro. Procura o jogo com Bira. Vai para cima do Orlando. Levantando para a grande área. Era para o Borracha.
Safa-se a defensiva do Vasco da Gama com Marquinhos. Zandonaide. O Wilsinho. Procurando o comandante César. Bola muito comprida. Ficou melhor para o goleiro Benítez. 4 minutos, 3-0 Vasco da Gama. Segundo tempo no Maracanã. Taça de Ouro. É o grupo A de classificação. Aí o Jair. Mário Sérgio. Marcado pelo Orlando. Olha a chance do Paulo Santos. Chegou Ivan e cortou. A bola ficou para Mazzaropi. Descida do Vasco da Gama. Zandonaide. Aí o Zandonaide tocando na bola para Dudu. Arriscou o tiro de longe, a bola picou, foi para o goleiro Benítez. Uma bola meio venenosa. Segurou firme o goleiro do Inter. Orlando. Ganhando de Bira. O Wilsinho. Levou bem o Cláudio Mineiro, que foi obrigado a fazer a falta no jogador do Vasco da Gama. Ele que é o capitão do time do Inter. E o Sérgio Pinto continua se aquecendo no túnel do Vasco para substituir o João Luiz a qualquer momento. Rosemiro. Ao levantamento. Alberto ajeitou com o braço. Marcou do Cídio Vanderlei Mosquila. Falta no interior da grande área do Internacional. Esporte é vida. Criança no esporte. Criança forte. Lateral Borracha. Trabalhando com o jogador Paulo Santos, contornando bem a marcação do Marquinhos. Tonho. Deu errado para o Mário Sérgio. Vai o Vasco da Gama. João Luiz. Roberto. Passe para João Luiz. Chegando o primeiro, Mauro Galvão. Aí o lateral Borracha. Passa de Tonho, virando para Cláudio Mineiro. Mário Sérgio. Paulo Santos. Aí o Borracha, ele vai no lance individual e perde. Ganhando o Marquinhos. O zagueiro Ivan. João Luiz. Tá tudo certo pro time do Vasco esta tarde aqui no Maracanã. Orlando, olha aí. Mazzaropi. O João Luiz reclamou do Orlando, da bola mal atrasada por ele, e recebeu uma bronca do Orlando que partiu na sua direção. Aí o Orlando pedindo calma, o Mazzaropi pedindo calma também a todo o time, né? Depois de ter dado uma bronca danada no João Luiz, que reclamou dele. Aí o quarto zagueiro Ivan. Esse é o zagueiro central, Mauro Pastor. Toque é feito para Tonho. Olha o cruzamento para a grande área. De cabeça Bira. Linha de fundo, apenas o tiro de meta para a equipe do Vasco da Gama. Na marca de 8 minutos. Segundo tempo, 3-0. Atenção, jogos encerrados pela loteria esportiva. Cruzeiro 1, Sampaio Correia 1, jogo 4 no Mineirão, deu a coluna do meio. Jogo 5, Palmeiras 1, Inter de Santa Maria 0, deu a coluna 1, jogo 5. Jogo 6, Bahia 2, Atlético de Goiás 1, deu a coluna 1 no jogo 7. Bahia 2, Goiás 1. No jogo 6, o Atlético Mineiro empata. Ferroviário 1, Atlético Mineiro 1, vai dando a coluna do meio.
Todo mundo reclamando do Orlando agora na zaga do Vasco. Ele não tem jeito agora de esboçar, porque é a segunda que ele dá mal dada. Olha o Inter. O Inter perdendo de 3-0, mas luta, não se entrega definitivamente a equipe gaúcha. O levantamento para a grande área. Mazzaropi apanhou o Wilsinho. Rosemiro. Olha o Vasco da Gama, passe para o Wilsinho. Levando bem Mauro Galvão. E a bola vai à linha de fundo, o bandeirinha marcou. Tiro de meta apenas para a equipe do Internacional. Aos 9 minutos no Maracanã, 3-0 Vasco. Aí o goleiro Benítez. Toninho, Marquinhos, para Zandonaide. Dudu. Na Marquinhos, para Dudu. César se mexeu, Dudu foi pelo meio. Para Zandonaide. A Roberto. Tentou a jogada de calcanhar, uma jogada de efeito na entrada da grande área e perdeu. Jair. Resposta outra vez do Vasco da Gama. Dudu. Aí o Vasco. Olha o passe para César. Toque para Roberto. Olha a chance mais uma vez. Tocando o Mauro Pastor a linha de fundo, mas foi um ataque belíssimo do Vasco da Gama. Bola de pé em pé. Um entendimento perfeito do ataque meio campo. E o Vasco esteve perto do quarto gol. E o jogador Wilsinho vem aqui na lateral de campo pedir assistência médica. Está sentindo uma dor na coluna. Rosemiro. Zandonaide. Bateu de perna esquerda. Esporte é vida. Criança no esporte, criança forte. Bola no campo para Jair. Mário Sérgio. Lançamento de Bira para Mário Sérgio. Mário Sérgio vai cantando a jogada para a descida do Cláudio Mineiro. E o Cláudio Mineiro foi. Tá aí ele com a bola. Saiu para Bira. Bateu a linha de fundo. Bira perde a melhor chance do Internacional nessa partida. Pelo menos nesse segundo tempo. O que está acontecendo com o Inter, Juliano? Tá faltando um mau acerto na hora de finalizar. Eu acho que foi uma equipe que criou mais oportunidade do que o Vasco de gol. E não concluiu com acerto. Treinador Mário Juliato do Internacional. O técnico do Inter tá contando a verdade do jogo, não. Aí o Mauro Galvão. Borracha. Aí o Inter. Ivan. Roberto. O Ivan é o quarto zagueiro que se manda. Roberto. Aí o time do Vasco, Roberto, olha a chance, o tiro, o Wilsinho, gol do Vasco da Gama. Um belo gol do Vasco, na jogada incrível do quarto zagueiro Ivan. E na carregada do Roberto Dinamite, que levou na raça. A sobra pro Wilsinho. O toque final de César, o número 9. Número 9, César, que acompanhava. Bola na linha de gol, ficou muito fácil. E o César marcou o segundo gol dele no jogo, o quarto do Vasco da Gama. César, número 9. Mas a jogada foi realmente sensacional do ataque do Vasco da Gama. Desceu com muita força e com muita convicção. Você reparou na repetição, evidentemente, a sobra para o César, número 9. Vai sair o jogador Wilsinho machucado no time do Vasco, vai entrar Flecha, número 16.
4-0 Vasco da Gama. 2 gols de Roberto, 2 gols de César. Ivan, Dudu, vai carregando o Vasco. Estava impedido o Roberto, o juiz mandou tocar. Ganhou a vantagem a equipe do Internacional. Mauro Galvão, para Jair. Era para o Wilsinho, não está conseguindo jogar o Wilsinho. Entrar o Flecha na equipe do Vasco para a saída do jogador. O 5 está fazendo apenas número na ponta direita. E a confirmação do Roberto, do Ricardo Menezes, a saída de Wilsinho, a entrada do jogador do Vasco da Gama. Número 16, o jogador Flecha vai entrar no time do Vasco e o Wilsinho sai contundido. E agora a renda, 4.865.900 cruzeiros, a renda de Vasco Internacional. Festa no Maracanã com a vitória do Vasco de 4-0 sobre a equipe do Internacional. 2 gols de Roberto, 2 gols de César. 33.832 pagantes essa tarde no Maracanã. Aí o jogador Marquinhos, Rosemiro. A bola foi jogada ali a lateral para que possa entrar o jogador Flecha na equipe do Vasco da Gama. Saiu o Wilsinho. Camisa 16 para Flecha. O Vasco faz realmente uma belíssima exibição, jogando um futebol de altíssima categoria, com muita convicção. Aí o Beira, saída de Mazarop, pegando nos pés do artilheiro do Internacional. Orlando vai jogando o zagueiro central do Vasco. Zandonaide. Aí outra vez o Vasco da Gama. Era uma boa tentativa pelo lado esquerdo. Estava impedido agora o comandante de ataque, Roberto. Rosemiro fez uma boa jogada pela esquerda e no lançamento para o Roberto, a defesa do Internacional se adiantou, o Roberto ficou sozinho. A do Internacional também vai mudar. Vai mudar. O técnico Mário Juliato chamou Jones para entrar no time do Internacional. Lançamento era para Mário Sérgio, borracha. Era o André Luiz, cortando João Luiz pela equipe do Vasco da Gama. Tá levando Marquinhos. Tá Roberto. A intenção do Roberto era ótima. O Zandonaide estava livre no meio. Só que o passe saiu fraco. Vai sair Bira no time do Internacional. Terceira de borracha. João Luiz chegou com tudo, chutando a bola contra o corpo do Borracha, mas o árbitro acabou marcando contra a equipe do Vasco da Gama. Mário Sérgio. Vila deixou passar, cortou Rosemiro para César. Aí o comandante de ataque do Vasco da Gama. É para Zandonaide, o passe em devolução saiu errado, cortou Cláudio Mineiro.
Buscando o jogo Tonho. Na borracha. Ivan jogou de grila. Lateral do Internacional pela ponta direita. Bola não chegou a sair. Aí o cruzamento de Paulo Santos. Mário Sérgio. Olha o Mazzaropi. Sorte dele é que ninguém do Internacional acompanhou. Mas uma jogada estranha. A bola não chegou a sair na linha de fundo. A linha lateral. Quando todo mundo esperava, o Paulo Santos foi lá e pegou e cruzou. Quase pega a defesa do Vasco desprevenida. 4-0 o Vasco da Gama. São 19 minutos. O jogador Mauro Galvão comete esta falta. E agora sim, entra Jones com a camisa número 15. Sai Bira, número 9. E o Vasco tem mais uma chance através de Rosemiro. Lançamento para César. Dominou para Roberto. Tirou a defensiva do Vasco da Gama com o jogador André Luiz, do Internacional. Daí o André Luiz, que no segundo tempo virou lateral direito. O árbitro está marcando contra a equipe do Internacional. Contra a equipe do Vasco da Gama, a favor do Internacional. Uma falta pela direita na marca de 20 minutos nesse segundo tempo. Vai se colocando o Jair para a cobrança da falta. 4-0, 20 minutos e 30. Para a bola, Jair batendo firme, Mazzaropi não largou. Boa defesa do goleiro do Vasco da Gama. Esporte é vida, criança no esporte, criança forte. Aí o lançamento de Rosemiro. Roberto. Tentou César no meio. Ainda Roberto. Zandonaide. Roberto. Zandonaide. Roberto funcionando a tabela do Vasco da Gama. Tirando o Mauro Pastor. Alto Vasco apertando. Flecha. Lançamento era para César. Procurou por cobertura. Ninguém apareceu. Foi a linha de fundo. Tiro de meta apenas para a equipe do Internacional. Loteria Esportiva. Grêmio 1, Desportiva 0. Coluna 1 no jogo 3. Santa Cruz 1, Santos 1. Jogo 8 encerrado, coluna do meio. André Luiz tocando a bola para Tonho. Se metia pelo meio Jones. Afastou João Luiz, a bola ficou para Mazzaropi. Dudu. Aí o César. Rosemiro. Aí o comandante César. Tirou o Mauro Pastor. Bola foi à linha de fundo quando penetrou com perigo César. Uma jogada ensaiada entre Rosemiro e César. Desde os tempos do Palmeiras. Aí o levantamento de Flecha. Apoiou-se o Roberto sobre o Mauro Pastor. O árbitro Dulcídio marcou a falta no interior da grande área do Internacional. Esporte é vida. Criança no esporte, criança forte. No jogo 9, o Bangu vai lavando a alma em cima da Ponte Preta. Bangu 5, Ponte Preta 0. Vai dando a coluna 1 no jogo 9. O atacante César está fora de campo, sendo atingido pelo departamento médico do Vasco. Aí o zagueiro central, o Mauro Pastor. Para Mauro Galvão.
4-0 Vasco da Gama, 23 minutos de jogo. Borracha. Levantamento para Jones. Tirando Orlando, zagueiro central. Jair para Mário Sérgio. A luta contra Rosemiro, sobra ainda para o próprio Mário Sérgio. Pegou flecha com tudo. Cláudio Mineiro. Corte feito pelo Dudu. Resposta com Tonho. Ainda o Inter. Mário Sérgio tem condições, o ponteiro esquerdo do Inter. Levou bem. Aí o cruzamento para Jones. Passou para Jair. Tirou João Luiz. E definitivamente Marquinhos afasta, desafogando o Vasco da Gama, jogando a linha lateral. Volta agora o César. Zagallo, essa nova dupla de área do Vasco, César e Roberto. Parece que a coisa deu certo. Eu já estava sentindo esse problema desde do ano passado, com o tripé formado pelo meio campo. A dificuldade do meio de campo chegar para arremate junto com o Roberto. Então eu preferi mudar a tática e colocar 2 pontas de lança na frente. E com isso, acho que o Vasco ganhou, pelo menos esses 3 jogos tem demonstrado que a coisa parece que vai caminhar bem. No jogo 12, Paysandu 1, Flamengo do Rio 0. Vai dando a coluna 1 no jogo 12. E quando é anunciado o resultado do Flamengo aqui no Maracanã, a torcida do Vasco está fazendo a festa em cima do Inter, gostou. Aí o Jair. Lançamento para Borracha. Olha a sobra com o Tonho, bateu direto. Tirou no meio do caminho Orlando. Vai dar tudo certo pro Vasco essa tarde. Aí o Tonho. Levantou de novo. Mazzaropi, houve a carregada faltosa de Jones em cima do goleiro do Vasco da Gama. E esse Bangu que está ganhando de 5-0 da Ponte Preta, hoje é o adversário do Vasco na quarta-feira aqui no Maracanã. Esporte a vida, criança no esporte, criança forte. Olha o comandante de ataque César. Estava no meio o jogador Rosemiro. Acabou afastando a zaga do Internacional. Jair. Na Borracha. Jones. Puxando o contra-ataque do Inter. Marcado pelo Ivan. Aí do Jones prendeu muito a bola. Já se refez a defensiva do Vasco da Gama. Levantamento para a grande área. Puxou Rosemiro. Lateral é do Internacional com Cláudio Mineiro. Onho. Mauro Galvão. Levantamento para Jones, tirou Ivan. E agora a resposta do Vasco, Roberto. Pediu a bola César, foi lançado. Se ganhar é um perigo certo. Demorou no lançamento. Sobra ainda com o jogador Dudu. Para César, olha só. Que lance limpo do César, chuta para fora. O Dudu deu meio gol pro César. Na marca de 27 minutos e 15. Mas está muito fácil pro Vasco da Gama. A torcida do Vasco deve estar estranhando a ausência do folclórico massagista vascaíno Santana. É que ele perdeu 2 vezes seguidas o título de Rei Mombo. Foi candidato aqui no Rio e em Niterói. E depois disso passou muito mal e está internado no hospital para tratamento das vias coronárias. Aí o Borracha fazendo o levantamento para Jones, muito mais para Mazzaropi, que segura tranquilo pelo Vasco da Gama. Rosemiro. Vai o Flecha. Dominando o apoiador Dudu. Recebeu de Marquinhos. Sandonaide. Para Roberto. Ivan. Ganhando na raça ali o Jones e o Mário Sérgio. Bola para Paulo Santos.
Jones acompanhou. Cruzamento para Jair, pegou mal. Poderia ser um bom momento do Internacional. Rosemiro. É o jogador Flecha. Rosemiro. Bola para Roberto. Marquinhos. Olha a sobra com João Luiz. Pode até arriscar. É o que fez direto pro Benítez. E o César estava lá para conferir o troco. Que acabou não havendo. Rosemiro. Alto Vasco da Gama. Procurando o jogo Marquinhos. Aí o Marquinhos no meio do bolo. Chegou Mauro Galvão, arrumou a casa e atrasou para o Benítez. A marca de 30 minutos. Segundo tempo, Vasco da Gama 4, Internacional 0. Taça de Ouro, Grupo A de classificação. Mauro Galvão. Aí o Borracha. Mauro Galvão. Mauro Galvão passa de novo a ser o jogador apoiador. Volante, líbero. Aí o Tonho. Também Dudu. Marquinhos. Lá na esquerda desce Marquinhos. Roberto está pelo meio campo. O Vasco estava retraído. Marquinhos atrasou a bola para João Luiz. A recuperação do time do Internacional. Mário Sérgio. Para Jair. Limpou bem. Apareceu o Rosemiro na maior calma. E atrasou para o Mazarop. Aí o Flecha. Zandonaide. Dudu. Tem o Roberto na esquerda. Passou a bola para o Roberto. Para a Flecha. César vai para o comando do ataque. Olha o Flecha. Não arriscou o lance individual. Fica com Zandonaide. Esse é o Marquinhos. Outra vez o Vasco da Gama. Dudu. Zandonaide. Tirando o quarto zagueiro André Luiz. E agora o jogador Jair dominando. É a resposta do Internacional. Carregada de Jair. Pode passar a Jones. Aí o lançamento para Jones. É bom, Ivan com falta. Apitou do Cídio Vanderlei Mosquila. A entrada mais dura do quarto zagueiro Ivan da equipe do Vasco da Gama. Colocado o Mário Sérgio para a cobrança da falta. Tá aí o jogador do Internacional, camisa 11. Aí o Mazarop. Aí o Borracha. A bola bateu debaixo do travessão e saiu. No chute de Borracha, queima-roupa. E o Mazarop reclama muito da defesa do Vasco da Gama. Deixou o jogador do Inter chutar à vontade na grande área. Borracha. Outra vez o time do Inter, forçando com o Mário Sérgio para Jones. Rosemiro. Procura tocar bola o time do Vasco. Flecha. Levando a marcação do Tonho. Marquinhos. Toque para Rosemiro. Aí o Marquinhos. Foi puxado pela camisa pelo jogador Cláudio Mineiro.
E a falta está consignada pelo árbitro do Cídio Vanderlei Mosquila. Vamos à cobrança. O zagueiro central Orlando tomando uma distância muito grande, mas é o Roberto quem vai. Tentativa para Rosemiro. Afastou a zaga. Olha o Rosemiro onde está. Ele é o lateral direito do Vasco da Gama. Procurando o César. Vai ficar com o Tonho. E a falta cometida pelo César. Esporte é vida. Criança no esporte, criança forte. Carregando Borracha. À direita, André Luiz tentou o cruzamento. Olha o Rosemiro que arrumou aí. Fica com o Jones. Cruzamento tirando o Ivan. Tonho. Ainda a bola é do Internacional. Borracha. Para Mário Sérgio. Ele tem o Tonho e o Cláudio Mineiro. Preferiu no meio o Jones. Perdeu para o Orlando. Recuperação ainda do jogador Tonho. Para Cláudio Mineiro. Joga para trás. A bola para o destaque colocado o jogador André Luiz. Cláudio Mineiro. Começa tudo de novo pelo Inter. Mário Sérgio. Veja o Borracha. Passando o Paulo Santos. Borracha. Mário Sérgio. Aí o levantamento para Jones. Tirou o Ivan. Fica fácil para o Rosemiro. Loteria Esportiva, jogo 3. Grêmio 2. Desportiva 0. Vai se confirmando a coluna número 1. Olha o Vasco. César. Bandeirinha marcou. Bandeirinha marcou, não está valendo nada. Não valeu, não valeu. Bandeirinha vermelha. Elson Pessoa assinalando impedimento no ataque do Vasco da Gama. André Luiz trabalhando com Benítez. Orlando. Ivan no toque de cabeça atrasado para Benítez. Separe a passagem do Rosemiro. Boa finta do Rosemiro. Olha o levantamento. Mauro Galvão tirando. O escanteio pela direita. É mais um ataque do Vasco da Gama aos 37 minutos. Paulo Santos. Anotando o ponteiro direito. Bola virada para Mário Sérgio. Levando 2 o Vasco. Aí o Mário Sérgio. Para Jones. Olha o toque do Jones na grande área. Mas como a defesa do Vasco da Gama levou vantagem, o Dulcídio mandou tocar. Os jogadores do Inter queriam um pênalti. O toque foi do Jones. Aí o Marquinhos. César. Para Roberto. Passou João Luiz. Roberto prendeu. Houve uma obstrução clara cometida pelo jogador do Internacional. Do Cídio não deu bola. Olha agora Borracha. Levou na velocidade. Mazzaropi salvou. Ivan chegou e corrigiu.
Numa boa defesa do goleiro do Vasco da Gama, Mazzaropi. Caiu o Orlando na zaga dentro da grande área do Vasco da Gama. Mas a jogada do Borracha em profundidade foi muito boa. Mazzaropi está preocupado com o Orlando, hein? Está pedindo pressa na entrada do departamento médico do Vasco da Gama. A marca de 39 minutos. Esporte é vida. Criança no esporte, criança forte. Dá uma pedrinha de gelo aí. Vasco da Gama 4, Internacional 0. Segundo tempo, Taça de Ouro. É o grupo A de classificação. É mais uma transmissão ao vivo da Rede Globo para você. Levantamento para a grande área para Jones. O Orlando parece que não teve nenhum problema mais sério. Já vai se preparando para voltar o zagueiro central do Vasco da Gama. Rosemiro. Passou, flecha foi lançado. Olha o toque, sim. Claro, contou claro com a mão. Levantamento para Paulo Santos. Tirando o Ivan. Vai forçando o Vasco da Gama, procurando o quinto gol na marca de 40 minutos. Trabalho de Zandonaide pelo lado esquerdo. Roberto. Lateral Borracha. Mário Sérgio levantando para Jones. E a defesa do goleiro Mazzaropi. – 41 minutos. Uma grande vitória do Vasco da Gama, sem dúvida. Uma tarde em que exibiu um futebol de primeira categoria. E o time que está perdendo de 4-0 para o Vasco é simplesmente o Internacional de Porto Alegre. Aí o Flecha. A briga com o Mário Sérgio, ganhou o Mário Sérgio. Flecha foi, cometeu a falta, ganhando o jogo, mas o árbitro do Cídio Vanderlei apitou. Estamos com 42 minutos e 15 de tempo final. Vasco da Gama 4-0. E o Inter tem essa chance aí. Na cobrança, Tonho. Cláudio Mineiro vai chegando também. Inteiramente batida a equipe do Internacional. O Cláudio Mineiro, que é um bom chutador, se apresenta meio desanimado para a cobrança dessa falta. Tonho, bateu de curva, Mazzaropi. A bola não chegou a sair, ficou com o João Luiz. Safando-se a equipe do Vasco da Gama, Marquinhos. Jones. Paulo Santos. Olha para Cláudio Mineiro. Que jogada do Rosemiro. Que categoria do Rosemiro. Fazendo uma bela apresentação, lateral direito do Vasco da Gama. Dudu. Orlando. Zandonaide. César. E a torcida do Vasco gritando olé, olé. Recuperação do Jones. Paulo Santos. Se meteu Borracha pela direita. Olha o Borracha.
Aí o cruzamento fica fácil para o Orlando, fácil demais. O árbitro marca inclusive o impedimento no ataque do Internacional. Esporte é vida, criança no esporte, criança forte. Quatro minutos, o Vasco tocando a bola. Olha o Jones. Olha o Jones. Tem o Paulo Santos, preferiu tocar por cobertura e errou. Quando o Paulo Santos estava solto na direita. Zagallo, você que é um treinador experiente, acredita em jogador desmotivado? O caso do Rosemiro, que estava no Palmeiras sem jogar praticamente nada, veio pro Vasco e está jogando essa enormidade. Não, eu acho que o Rosemiro, pelo estilo que ele joga, ele não pode ser nunca um jogador desmotivado. Porque ele tem sangue, garra, luta. Então um jogador desse não pode jogar desmotivado. Pode ter tido um problema e foi retirado. É outra coisa. Mas é um jogador que tem um motor que faz inveja com muita gente aí. 4-0 no Inter, dá pra rir de muita satisfação. O time te deu muita alegria, né? Não tem dúvida, porque o Inter é uma grande equipe, e ganhar uma grande equipe por um score dilatado foi bom para o Vasco, que foi um teste positivo, mostrou que o Vasco vai amadurecendo. Ainda temos que ter outros jogos pela frente para sentirmos de fato a equipe do Vasco como ela vai andando, até quando tiver um placar adverso, que a gente tem que sentir também o time com um placar adverso, que até agora nós temos feito os gols sempre à frente, então fica tudo mais fácil. Enquanto o Zagallo falava, você observava a cobrança de uma falta indireta na grande área.